Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyayeet Sarva Viknopashantaye Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Brahmadibhyo Brahma Vidya Sampradaya Kartribhyo Vamsharishibhyo Namo Gurubhyaha. Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chavaidhyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Guru Pyo Namaha. Namastê, sejam todos bem-vindos. Tem algumas pessoas novas que são novas na aula ou novas no grupo. Então, dou boas-vindas a todo mundo. E a gente está aqui para esse workshop, digamos assim, esse aulão de introdução aos Yoga Sutras. Então, a gente precisa ver o contexto em que os Yoga Sutras surgem, a mensagem dos Yoga Sutras e para que serve estudar Yoga Sutra. Tudo isso a gente tem que cobrir no nosso encontro de hoje. Então, quando a gente fala de yoga, existe uma ideia na cabeça da maioria das pessoas nessa época que a gente vive. A gente vai ter uma exposição prévia, de certa forma, ao sentido da palavra yoga, em um jeito ou de outro, de um jeito ou de outro. Então, a gente precisa entender de onde que esse yoga que a gente encontra hoje na mídia, nos stories do Instagram, ou enfim, no mundo, de onde que isso vem? E aí a gente entra num universo paralelo, digamos assim. É tanta gente dizendo que o yoga vem de tanto lugar diferente, que fica até difícil saber por onde começar. Todas as vezes que a gente olha para essa tradição de conhecimento, seja ela qual for, yoga, Vedanta, budismo, jainismo, todas as tradições ficaram preservadas na Índia. Seja lá pelo motivo que for, elas nasceram ou ficaram preservadas nessa região chamada Índia, Bharata. Todas as vezes que você olha para essas tradições de ensinamento, é como se você estivesse na praia, uma praia oceânica, olhando para a imensidão do mar. É sempre deslumbrante e amedrontador. Você tem um universo desconhecido na sua frente e algumas ondas que chegam até você ali, alguns passos seguros, conhecidos. Mas, quando você olha para as tradições, elas são como um oceano pleno, completo, cheio de conhecimento para oferecer para a gente. Então, por isso também, que todas as vezes que as pessoas tentam buscar a origem de alguma coisa dentro dessa tradição, elas vão encontrar várias e várias e várias possibilidades e desdobramentos, vários desdobramentos, sem chegar a um ponto em comum. Então, a gente não discute, dentro da minha tradição, de professor-aluno, a gente não dá validade, a gente não discute as datas das coisas. O que veio antes, o que veio depois, em que ano que essa pessoa nasceu,
ou se é que ela nasceu, ou se é uma pessoa histórica, mitológica, enfim. A gente dá um voto de confiança de que aquilo que chega até nós, dentro dessas tradições de ensinamento, não importa se aconteceu ou não, se aquela pessoa existiu ou não, o que importa é a mensagem que vem descendo e que chega até a gente. E é essa mensagem que traz o conhecimento, que dá um benefício para a gente. Então, a gente não vai discutir nesse workshop o ano do Yoga Sutra, se Patanjali era realmente metade humano, metade cobra, né, como ele é descrito. Se era uma encarnação de Vishnu ou não. A gente assume, porque a gente está dentro de uma tradição de ensinamento em que Shraddha, a gente pode dizer que é fé, confiança, devoção, todos esses significados vão se misturar. É como se a gente desse um voto de confiança de que mesmo que isso parece não ser possível nos dias de hoje, pode ser que tenha sido possível em alguma outra época. Então, pode ser que tenha sido possível uma pessoa que era metade cobra, metade humana, né? Que tenha sido encarnação do Senhor Vishnu. E que não só escreveu os Yoga Sutras, mas também escreveu um comentário ao Mahabhashya, não, desculpa, escreveu o Mahabhashya, que é o texto que comenta os sutras de gramática. Então, a gente tem o Patanjali, que pode ser o mesmo ou pode ser outro, para a gente não faz diferença. A gente dá para aquela pessoa o mesmo respeito, o mesmo lugar. Então, existe o Patanjali, que deixou para a gente esses Yoga Sutras, como autor dos Yoga Sutras, e talvez o mesmo Patanjali ou algum outro com sobrenome Patanjali, a gente não vai saber. Então, a gente acaba considerando o mesmo Patanjali, deixou um tratado relacionado à gramática, Mahabhashya, que comenta os sutras de Panini. E o mesmo Patanjali, ou quem sabe outro, escreveu também um texto importante dentro do Ayurveda, que agora fugiu da minha memória, o nome do texto. Então, a gente tem o nosso Patanjali, sendo um Maharishi, como a gente chama, que é dentro dessa tradição de conhecimento que está presente na Índia, é como se fosse o que a gente chama de vidente. Uma pessoa que tem uma capacidade especial de ver coisas que outras pessoas não eram capazes de ver. Rishi. Rishatiti, Rishihi. Aquele que é capaz de ver é chamado Rishi. Mas não de ver aquilo que a gente vê, de ver algo que vai além, que é especial, que tem uma capacidade extraordinária, digamos assim. A gente, né, todo mundo vê aquilo que é ordinário, os rishis viram aquilo que é extraordinário. Então, em meditação, todos os rishis são os pravartakas, as fontes originárias de todos esses conhecimentos, todas as linhas de conhecimento que chegam para nós hoje. Como rishi, eles sentaram em meditação e receberam nas suas meditações visões, mantras, sons, imagens de todo um conhecimento, como se fosse um pacote. Hoje em dia é bem fácil da gente explicar. É só a gente dar um exemplo bem simples que todos nós temos na nossa vida diária, né, na época que a gente vive. Todo mundo tem Google Drive, né? Um drive na rede, na nuvem. Aí, digamos que você vai fazer o download de um arquivo que eu te mandei, que está no meu Google Drive. PDF de um livro, né? Agora todo mundo pirateia livro como PDF. Quando você faz o download daquele PDF, você não baixa página por página, certo? Se a sua internet é rapidinha, o pacote inteiro chega para você.
E aí, quando você abre no seu computador ou no seu telefone, antigamente ainda ia carregando página por página, né? Hoje em dia é tudo rapidinho. Se não é muito grande, tipo 2.000 páginas, você abre o arquivo inteiro de uma vez. Então, imagina que para os rishis, eles entraram em meditação, ou seja, eles fizeram login com o drive de Ishvara. E fizeram o download de um arquivo completo, completinho, sem faltar nada, com a capa até a contracapa no final. Então, todo o conhecimento sobre aquele assunto, sobre aquele aspecto, ou aqueles mantras, ou o significado, as visões, as meditações, tudo aquilo que era revelado para aquele pacote de conhecimento, ficou disponível para eles direto na mente deles. E aí, ao sair desse estado de meditação, contemplação, com essa visão de conhecimento, eles começaram a ensinar aquelas pessoas que se reuniram ao redor deles e passar adiante aquilo que eles viram. Então, todas as áreas de conhecimento que a gente tem dentro, né, disso que é preservado na Índia, foi acessado por um rishi ou por alguém com status de rishi. O Swami Dayananda Ji dizia que até mesmo Freud, Jung, Einstein, eles eram rishis da nossa época. Os rishis viram uma verdade transcendental que vai além do que a matéria revela. Mas se você pega Einstein, se você pega Jung, Freud, eles também viram algo que todas as pessoas que conviviam na época deles não conseguiam ver, no que diz respeito à mente, ao psique, às leis da física, ou outros físicos que vieram depois, matemáticos, químicos, enfim, filósofos em todas as áreas de conhecimento. A gente vai ter pessoas que enxergavam à frente da sua época, enxergavam mais do que todas as outras pessoas. A diferença é que os rishis que viram os conhecimentos relacionados a essa tradição de conhecimento, viram coisas que iam além do que esse mundo material. Enquanto que os nossos rishis modernos visualizam aspectos, evidente que a mente não é material, mas visualizam aspectos que estão dentro da nossa vida diária, do nosso relacionamento com essa vida e com esse mundo. Então, Patanjali foi um rishi que entrou em meditação e visualizou, recebeu lá um pacote completo de um ensinamento que consolida práticas que já existiam até mesmo antes dele. Então, toda a literatura de sutra, aí vamos entrar num outro aspecto. Sutra é um tipo de literatura em que escreve, digamos assim, o maior número de conhecimento, digamos assim, o maior volume de conhecimento que a gente pode colocar no menor número de palavras. Então, são chamados aforismos, mas, na verdade, a gente precisa entender o que isso significa. É um tipo de literatura, ou seja, é um estilo literário, em que se pega um conhecimento e se empacota ele em pequenas sentenças, não são nem frases e sentenças, porque normalmente o verbo nem está presente. São como se fossem pequenas fórmulas, em que ali você extrai todo um volume de conhecimento que está empacotado ali. Então, é como se você pegasse, por exemplo, a professora Glória dava ou ainda dá, não sei, o exemplo de um botão de rosa. Ou dessas flores como a lótus, que abre durante o dia e fecha durante a noite. Então, você tem lá um botão de flor fechadinho, né? Aquele botão de flor se abre, revela sua beleza, fragrância, cor e tudo mais. E como, por exemplo, a lília ou lótus, no final do dia, quando o sol se vai, aquela florzinha se fecha de novo num botão.
Então, você tem o processo de estar ali compactadinho, abrir e revelar o seu conteúdo e, de novo, voltar a se compactar ali num pacotinho que está preservado ali, o coração daquela florzinha, né? Daquele lótus, daquela lily, está preservado ali. A sua beleza, a sua fragrância, né? Só vai ser revelada de novo no próximo momento em que aquilo se abrir na sua frente. Então, da mesma forma, essa literatura chamada sutra vai ficar compactada em frases, digamos assim, em fórmulas curtas, vai ter que ser aberta pelo professor para que o conteúdo daquilo seja revelado, e aí com todas as conexões com outros textos, com um contexto muito maior. Depois de entender o significado daquela fórmula dentro de um contexto, com todas as conexões do que veio antes, do que vem depois, aquilo é de novo compactado e memorizado. Então, veja, para a gente memorizar, porque era uma tradição de memória, né, e não de escrita. Então, para memorizar, é muito mais fácil memorizar fórmulas pequenas do que frases inteiras de um texto, concorda comigo? Frases dissertativas, uma depois da outra, muito mais difícil do que memorizar umas formulazinhas que podem ser até cantadas, né, num determinado ritmo, numa determinada entonação, com determinadas notas musicais se alternando. Muito mais fácil se a gente consegue cantar coisas pequenininhas, a gente memoriza um texto inteiro. Como a gente memoriza a Gita na forma de versos, são 700 versos. Possível de memorizar, por quê? Porque é cantado. Mas ainda a Gita são versos, 2 linhas, cada linha 2 metades. Se a gente conseguisse compactar cada verso da Gita numa formulazinha, muito melhor, né? Você faria 700 formulazinhas ao invés de 700 versos com 2 linhas cada um. Isso significa 1.400 linhas para memorizar, né? Então, essa era a ideia de toda a tradição de conhecimento. Então, todas as áreas principais de filosofia vão ter uma literatura na forma de sutras. Tá. Agora, sutra é uma literatura, um estilo literário que apresenta todo o conhecimento numa fórmula compactada, que precisa ser aberta, desvendada, apresentada, analisada, colocada em contexto com as correlações do que veio antes, depois e os outros aspectos desse contexto, os outros textos também, e compactada de novo. Uma vez que você compacta no final, você agora guarda todo o significado daquela formulazinha na sua cabeça. Então, a qualquer momento, você pode abri-la e retornar àquela fórmula minúscula. Então, essa é a ideia de sutra. Existem Yoga Sutras, que são os sutras que falam sobre o yoga. Existe o que é chamado Vedanta Sutras ou Brahma Sutras, que são os sutras que falam sobre Vedanta, Advaita Vedanta, ou, enfim, falam sobre Vedanta, falam sobre a natureza de Brahma. Existe de Mimamsa Sutras, são os sutras que falam da primeira parte dos Vedas, falam como analisar os Vedas, Mimamsa. A palavra Mimamsa significa uma análise respeitosa sobre um assunto, nesse caso os Vedas. Então, existiu no passado e se perdeu no meio do caminho o que é chamado Sankhya Sutras. Hoje em dia, eu vou chegar nisso um pouquinho mais para frente, a gente só tem o que é chamado Sankhya Karikas, que são os comentários aos sutras, mas os sutras se perderam. Então, em todas as áreas filosóficas, digamos assim, em todas as áreas de conhecimento, a gente teria um tipo de literatura chamada sutra. Ok. Essa literatura, ela não é um estilo literário usado para introduzir um conceito novo.
é um estilo literário usado para compactar um pacote de conhecimento relacionado àquele assunto. Esse também é um ponto muito importante que a gente precisa ter em mente. Toda literatura de sutra significa que tem um grande corpo de conhecimento por trás, que está sendo compactado aqui nessas frases simples, nessas formulazinhas, para que aquele conhecimento fique preservado dessa forma. E aí um professor habilidoso vai ser capaz de destrinchar, abrir, fazer todas as referências e voltar para o pacotinho sutra. Então, a gente não tem como estudar o Yoga Sutra sem ter uma bagagem, ou pelo menos uma visão, de que existia o mundo do yoga, do qual o Yoga Sutra traz uma, digamos assim, a gente poderia dizer um resumo. Então, nesse aspecto do contexto, agora a gente vai voltar lá para o início, no que eu comecei falando. Então, a gente tem que ver de onde que esse yoga vem. Para entender o contexto do Yoga Sutra, a gente precisa saber de onde o yoga vem. O yoga vem dentro de uma tradição que ficou preservada na Índia. Eu vou falar isso de novo e de novo, que é um ponto muito importante. Porque a própria tradição diz que estava sobre a face dessa terra, chamada Manushya Loka, ou Bhuloka, que é o planeta Terra. Então, nesse planeta Terra, existia um conhecimento que estava em todos os lugares, mas, por algum motivo, esse conhecimento que estava espalhado para todos os lugares, como diz Vyasa no verso de meditação, ao Mahabharata, Saptadvipa. Saptadvipa significam 7 ilhas. Se você pegar cada um dos continentes circundado por água, um continente é como se fosse uma ilha grande, né? Uma ilha super grande. Então, você pode considerar 7 continentes. Então, tem as nossas 7 ilhas do planeta em que a gente mora. Então, esse conhecimento era um conhecimento que se espalhava pelas 7 ilhas, ou seja, por todos os continentes. Mas, por algum motivo que a gente não sabe, ficou preservado dentro dessa tradição de professor para aluno, de professora para aluno, nessa região geográfica chamada Índia. Mas considera aqui que a Índia, antes da independência, ou seja, até 50 e poucos anos atrás, era ainda muito maior do que essa Índia que a gente vê no mapa hoje. Ela incluía, né, o Sri Lanka, incluía várias outras partes que agora a China tomou, o Tibete, enfim, para todos os lados tem influência de uma tradição comum, né? Então, até na Malásia e em outras regiões. Então, o que se conhece como Índia hoje é uma porção muito reduzida, do que se considerava o continente chamado Bharatavarsha, né? A área onde se encontrava digamos assim, essa região chamada Bharatavarsha. Bharata ou Bharata, os dois vão chegar de uma forma ou outra no mesmo lugar. Então, a questão é, dentro desse mundo em que a gente vive, existiu um conhecimento, esse conhecimento estava presente em todos os lugares, e, de certa forma, ainda está presente até hoje traços desses conhecimentos em todos os lugares, mas uma tradição comprometida a passar esse conhecimento adiante da mesma forma que recebeu, ficou preservada somente no que a gente conhece hoje como Índia. A gente só perguntando para Ishvara por que ele fez isso. Né? Mas por que a gente entende que, de certa forma, é preservada? Porque existe um compromisso de reproduzir aquilo que você aprendeu sem mudar, sem inventar, sem inovar, sem interferir.
Então, é um compromisso de o pacote que eu recebi, eu passo adiante, com o mínimo de adaptação, modificação possível. Então, esse tipo de compromisso fez com que as pessoas recebessem dos seus professores, se tornassem qualificados e passassem adiante da mesma forma que receberam. Aí, depois de 3 gerações, de 10 gerações, de 50 gerações, você ainda tem as pessoas comprometidas a passar adiante exatamente da forma que receberam. Então, isso faz o que a gente chama uma linhagem de ensinamento. É fácil da gente aceitar que essa linhagem vem descendo de tempos imemoriais até os dias de hoje, quando a gente pensa na nossa própria linhagem familiar. Por exemplo, pode ser que a gente não conheça o nosso tataravô, os nossos ancestrais, de 10 gerações atrás, ou de 20 gerações atrás. Talvez a gente conheça só 3 ou 4 gerações atrás, no máximo. Coisa que na Índia as pessoas até conhecem. Eu conheci famílias que têm os traços de pelo menos 10 gerações. Cada geração você considera pelo menos 20 anos. 10 em 20, né? 200, 250 anos de história numa família. A gente, mais ou menos, talvez o Orleans e Bragança tenha lá a sua história familiar mapeada, mas, enfim, os Carvalhos eu nem sei. Enfim, os Silva, né? E assim vai, não sei como que eles vão se encontrar aí. Né? Mas considera que você não tenha nenhum traço de, digamos, 20 gerações atrás. Você não sabe de onde eles veio, não sabe o que eles fizeram, mas você tem alguma dúvida que os seus ancestrais, do lado paterno e do lado materno, de 20 gerações atrás, existiram? Já parou para pensar nisso? Se nunca parou, pensa aqui comigo. Se eles não existissem 20 gerações atrás, a gente não estaria aqui. Que 20 gerações atrás dos nossos pais, para o lado do pai e para o lado da mãe, se eles não tivessem encontrado os seus parzinhos e tivessem gerado os filhos, que encontraram os seus parzinhos, que geraram filhos e assim sucessivamente, a gente nunca teria chegado aqui nesse mundo. Não dessa forma, não dessa família. Então, o fato de eu estar aqui hoje, falando com vocês, prova a existência não só de 20 gerações atrás, mas 30, 50, 100. Desde os primórdios da humanidade, eu sou a prova viva de que existe uma linhagem que chega até mim. Da mesma forma, se existe o meu professor, e o meu professor teve o seu professor, que teve o seu professor, que teve o seu professor, que teve o seu professor, e a gente consegue mapear isso até talvez 700 anos atrás, talvez 1.100, 1.200 anos atrás, a gente tem que aceitar, da mesma forma que aceitou que os nossos ancestrais existiram, a gente tem que aceitar que essa tradição de conhecimento também existia. Com a mesma lógica. Se a gente negar um, tem que negar o outro também. Porque os nossos professores estão aqui hoje, estão ensinando conforme os seus professores, que ensinaram conforme os seus professores, que ensinaram conforme os seus professores, e assim vem descendo num fluxo de ensinamento, de professor para aluno, chamado Sampradaya, aquilo que é dado de forma muito especial, ou chamado Parampara. Paramparaya vem descendo, do anterior para o próximo, para o próximo, para o próximo, esse fluxo vem descendo. Devido às Sampradayas e Paramparas, a gente tem, então, as tradições de conhecimento, trazendo esse conhecimento até nós. Então, o yoga está dentro de uma tradição de conhecimento, a astrologia está dentro de uma tradição de conhecimento, a medicina está dentro de uma tradição de conhecimento, matemática está dentro de uma tradição de conhecimento, a dança está dentro de uma tradição de conhecimento, a pintura e escultura estão dentro de uma tradição de conhecimento. Na Índia, todas as áreas de conhecimento que você consiga pensar estão dentro de uma tradição de conhecimento.
Teve um professor que ensinou o professor, que ensinou o professor, do professor, do professor, e assim, lei, arquitetura, desenho, pintura, música, dança, tudo tem Shastra. O que é Shastra? Agora, tudo tem um texto que fala sobre esse corpo de conhecimento. Shasanat, iti Shastra. Então, Shastra, por que esse Shastra ordena alguma coisa? Ou seja, traz um conhecimento, traz uma visão de conhecimento e ordena que isso seja passado adiante, por causa disso é chamado Shastra. Então, Shastra só é Shastra porque tem, digamos assim, uma ordem ali e uma sucessão num processo de ensinamento. Então, a gente tem agora Yoga Shastra, que é chamado Yoga Sutra, é chamado Yoga Shastra. Yoga Darshana Shastras. Ok. Então, o yoga vem dentro de uma tradição de conhecimento que ficou preservada nessa região que a gente chama de Índia. E dentro dessa região chamada Índia, em algum momento no tempo, digamos assim, as pessoas começaram a dividir filosoficamente esse conhecimento em áreas de especialização, digamos assim. É como se você entende hoje a matemática. Como é que a gente entende a matemática? A matemática, desculpa. A medicina hoje. Medicina é um exemplo melhor. A medicina que se fazia no século XVIII, final do século XVIII para o início do XIX, era uma medicina bem rudimentar. Estava lá nos primeiros passos dessa medicina moderna que a gente tem. Isso cerca de 200 anos no máximo. Essa medicina de 200 anos atrás, rudimentar, se diversificou em todas as áreas da medicina que a gente tem hoje. Medicina ortomolecular, você tem ortopedista, aí você tem o ortopedista pediátrico, aí você tem o ortopedista que é cirurgião, mas o ortopedista cirurgião que só opera joelho, o outro só opera pé, o outro só opera coluna. Né? Eles são ortopedistas. Dentro do grupo de ortopedistas, eles são cirurgiões. Dentro desse grupo dos que fazem cirurgia, um só se especializa em pé, o outro só se especializa em joelho, o outro só se especializa em mão, o outro só se especializa em face. E assim, aquele conhecimento básico de 200 anos atrás foi se diversificando conforme o pessoal foi mergulhando nessas áreas, sub-áreas do conhecimento de medicina. Concorda comigo? Da mesma forma, o conhecimento da Índia, o conhecimento que veio descendo dos rishis, foi se diversificando por outros pensadores que vieram dentro dessas linhagens de professor-discípulo, 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 e foi estratificando esse conhecimento. E criando, a gente não pode nem dizer versões ou variações, a gente pode dizer criando linhas paralelas, com interpretações similares, mas que se diferenciam em pontos cruciais, onde a interpretação de alguém ou a visão de alguém fez com que aquela nova área brotasse daquele tronco principal. Então, todo o corpo de conhecimento dentro da tradição que está presente na Índia é visto como uma árvore. Você tem o tronco da árvore, esse fluxo transcendental que veio para os rishis e veio para esse mundo. Mas uma vez que chegou no rishi, e os rishis começaram a passar adiante, foi dando galhos, dando galhos, dando galhos, e cada galho as suas folhas, flores e os frutos. Então, dentro dessa visão tradicional, não tem disputa. Não tem um certo e um errado, não tem um que é melhor que o outro. Tem uma grande árvore de conhecimento que vai brotando galhos e galhos e galhos e expandindo essa visão de conhecimento para todos os lados. Essa é uma visão importante. Dentro dessa área
desse tronco, aquelas, digamos assim, agora a gente vai botar uma terminologia moderna, bem moderna, que veio da Revolução Francesa e, né, para os dias de hoje, que é o quê? O aspecto de diferenças filosóficas, né? A palavra filosofia foi cunhada pelo que se fez na Grécia, então pelos gregos, pelos romanos, né? Então, filosofia, a palavra filosofia é um termo técnico usado para aquilo que foi produzido de conhecimento na Grécia e em Roma. E foi ampliado depois da Revolução Industrial, né? Com o movimento de libertação e tudo mais. Mas vamos trazer mais ou menos esse conceito de filosofia, né? Porque é como as pessoas se referem a isso nos dias de hoje. Então, a gente pode dizer que dentro desse tronco e desses galhos, a gente vai ter, então, escolas filosóficas que se diferenciaram desse caminho fundamental aqui, básico aqui, que por si só não era único, tá? Cada Rishi trouxe uma visão, né? Às vezes complementar, às vezes até pode ser que diferente. Como tem várias versões, por exemplo, aí eu vou chegar nos Vedas já já, tem várias versões do mesmo Veda, chamada recensions in English, chakas em sânscrito. Então, são como se fossem linhas paralelas. E uma não invalida a outra, para dizer que a minha é correta, a sua é errada. Elas têm mantras diferentes, ou têm leituras dos mantras diferentes, e assim as duas são válidas. Por quê? Porque vieram de rishis diferentes, ou vieram de tradições familiares diferentes. Então, é como se tudo isso existisse em paralelo, sem competir para chegar a um único. Esse é um problema bem moderno, né? De que a gente tem que definir um único que é o válido, todos os outros vão ser inválidos. Na verdade, dentro dessa tradição, todos são paralelos, todos são válidos. Então, a gente tem aqui, digamos assim, escolas de pensamento ou escolas filosóficas. Por quê? Então, agora a gente vai dividir, essa é uma divisão relativamente moderna, digamos assim. A gente vai dividir em dois grupos, grandes grupos, primeiro, que a gente vai chamar de ásticas e násticas. Asti iti ástica. Nasti iti nástica. O que é isso que eu estou falando esquisito aqui? É sânscrito. Asti iti significa, ástica é uma tadita, uma palavra derivada. Asti é o verbo ser na terceira pessoa do singular. É. Então, aquilo que é, é. Não tem dúvida. So, asti significa é. Com toda certeza. Existe. É. A gente pode pegar dois significados para o bhu. Na verdade, é existência, satayam, no sentido de existência. Mas em português a gente vai usar o verbo ser e estar, né? To be em inglês. Ser e estar, mas estar não entra nessa ideia. O verbo ser ou o verbo existir. São as melhores traduções que a gente vai pegar. Então, você pode botar uma barrinha, existe. Essa é a ideia. Asti, é. Ou então, você pode entender, asti, existe. Isto existe. Por quê? Iti, é como se fosse as aspas. Existe, aspas. Essa é a minha ideia. Essa é a minha visão. Mamamatihi. Iti, asti, iti, mamamatihi. Essa é a minha visão. É o meu entendimento. Aquilo sobre o qual a gente está falando é assim, do jeito que a gente está falando. Existe. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma visão de que aquilo que está sendo apresentado é válido para mim. Eu dou validade para aquilo. Você pode dizer, eu acredito, eu estou convencido, ou logicamente faz sentido. Ástica. A ástica é aquele grupo de
pessoas que dá validade para alguma coisa. Okay? Que atribui uma validade para alguma coisa. E o outro grupo é o oposto desse, nástica. Ou seja, não dá validade para alguma coisa. Que coisa é essa? Veda. Então, no coração dessa tradição de ensinamento, onde esse tronco surge, os galhos, e um dos galhos a gente tem o yoga ali mais para frente, na base desse tronco e nas suas raízes, a gente tem o que é chamado Veda. Veda vem da raiz sânscrita vid, que significa conhecimento. Então, a gente tem um conhecimento, e que conhecimento é esse? Que foi visualizado pelos rishis, e foi compilado por Vyasa em 4 linhas, de acordo com o assunto e com os tipos de mantras que estão presentes em cada uma delas. Então, a gente tem originalmente um Veda, um corpo de conhecimento. E aí esse Veda foi dividido em 4, de acordo com o assunto e com o estilo que está ali presente, e aí a gente passa a ter 4 Vedas. Como a gente escuta falar nos dias de hoje. Todos os Vedas colocados juntos formam um corpo de conhecimento. Mas de acordo com as características que predominam, a gente pode dividir esse corpo de conhecimento em 4, que foi o que Vyasa fez, para facilitar o quê? A memorização e o ensinamento. Então, Vyasa pegou esse corpo de conhecimento chamado Veda e dividiu em 4. Rig, Yajur, Sama, Atharva. Rig Veda, Yajurveda, Sama Veda, Atharva Veda. Para aquelas pessoas dentro do, digamos assim, do aspecto filosófico, dentro da abordagem de olhar para esse conhecimento, olhar para essa tradição e ver o Veda como originário dessa tradição de conhecimento, ou seja, ver o Veda como as raízes que sustentam esse tronco, que sustenta essa árvore de conhecimento, a gente tem, então, as pessoas do grupo chamado Ástica. Então, aquelas pessoas que dizem que o Veda é válido como meio de conhecimento, que dá sustento a todas essas tradições que vieram, baseadas nesse Veda. Esse grupo é chamado Ástica. Eles dão ao Veda a validade de um meio de conhecimento válido, que é a base de tudo que foi construído a partir deles, dos Vedas, desse Veda, desse corpo de conhecimento. Aqueles que negam a validade desse Veda são chamados Nástica. Eles vão dizer que esse Veda não vale para nada, invenção da cabeça dos rishis. O que quer que seja que eles pensem. Esse grupo vai ser chamado Nástica. Então, aqui a gente tem uma grande divisão entre as escolas de pensamento, a primeira grande divisão, entre as escolas de pensamento dentro dessa tradição, digamos assim, filosófica que ficou preservada na Índia. Que é o quê? Veda é o início de tudo, de todo conhecimento. Ok, eu considero o Veda como um meio válido de conhecimento, a base de todos os outros conhecimentos que existem, Ástica. Não, eu descarto o Veda e não dou validade nenhuma para isso. Nástica. O Yoga faz parte de Ástica Darshanas. Darshana, a palavra Darshana é uma escola filosófica, traduzido como escola filosófica, escola de pensamento. A palavra mesmo em sânscrito significa uma visão. Então, a gente entende, quando você fala escola de pensamento, escola filosófica, talvez fique uma coisa vaga para a gente. Mas se a gente pega a palavra em sânscrito, faz todo sentido. É como aquelas pessoas veem. Darshana é a visão delas. Elas veem o Veda como um meio válido de conhecimento.
Essa é a certeza delas. Não, para mim, o Veda é tudo. Né? Astika Darshana. E aí a gente tem, por exemplo, budismo, jainismo, zoroastrismo, que também está presente na Índia, que também está presente dentro das tradições de pensamento, de filosofia dentro da Índia, mas que não dão validade nenhuma para o Veda. Eles têm seus próprios textos sagrados, textos originários, outros, e acham que o Veda não serve para nada na perspectiva deles. Então, eles são chamados o quê? Nastika Darshanas. A visão deles é que esse Veda Nasti não existe para eles, não tem validade nenhuma para eles. Então, aqui a gente pode dividir um aspecto do yoga que é muito debatido, se o yoga veio do budismo, o yoga não veio do budismo, tem toda uma discussão por causa dos textos que se encontram e das datações e toda essa abordagem de ciência moderna, né? E a nossa ciência, eu tenho que fazer esse parênteses aqui. A nossa ciência, que a gente dá tanta validade, não tem mais de 200 anos. E os textos que esses cientistas estão analisando têm no mínimo 500 anos, ou 1000 anos. Tem textos como o Rig Veda e outros textos datados com carbono de 1000 anos, 1500 anos, 1200 anos, é o mais antigo. Veja, Brasil tem só 500 anos. A ciência que a gente tanto acredita e tanto dá validade nasceu por volta do século XVIII. Sabe, tem pouco mais de 200 anos. E a gente não pode, com essa ciência que tem pouco mais de 200 anos, invalidar todas as formas de conhecimento que existiram no que se passou de humanidade até 200 anos atrás. E a própria ciência de hoje invalida o que foi há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 150 anos atrás. Então, a gente precisa, né, ter um cuidado quando a gente, inclusive, fala ciência asti. Né? Veda asti, ciência asti. A gente precisa tomar um cuidado. Quando a gente pega essas análises, a gente precisa se beneficiar delas. Não estou dizendo que não, a ciência é muito válida, a gente evoluiu muito por causa disso, mas a gente precisa entender em perspectiva, né, que é uma visão limitada, como todas as outras. Então, a gente tem aqui dois grandes grupos, Astika Darshanas, Nastika Darshanas. A gente não vai falar das Nastika Darshanas. Elas não importam para a gente, porque yoga pertence ao conjunto das Astika Darshanas. Então, yoga dá validade para o que é chamado Veda, ou os Vedas, como autoridade no que diz respeito a conhecimento. Então, a gente tem dentro dessas darshanas, chamadas Astika Darshanas, 6 consideradas principais e mais importantes. Então, a gente tem em duplas, porque elas compartilham aspectos filosóficos e diferem em pontos muito específicos. Então, quais são os 6 darshanas? Yoga e Sankhya, uma duplinha. Nyaya Vaisheshika, outra duplinha. Purva Mimamsa, Uttara Mimamsa, também chamado Vedanta, outra duplinha. Elas são colocadas juntas dessa forma por um aspecto também bastante moderno, inclusive dentro da tradição, somente por conta de todo o aspecto filosófico e das similaridades e diferenças entre elas. Então, baseado nos Vedas, cada uma dessas escolas de pensamento brotou lá com seus galinhos em similaridades e diferenças. As diferenças giram em torno de alguns aspectos
que são poucos, mas que fazem toda a diferença. Como, por exemplo, o que é Atma? O que é Anatma? O que é Moksha? Quais são os meios de alcançar Moksha? Qual que é a natureza de Moksha? Qual que é a natureza do eu, digamos assim? Qual que é a natureza do eu? É limitado ou é livre de limitação? É individual e múltiplo, coletivo, um coletivo colocado junto, ou sempre diversificado, ou uma realidade por trás de toda a diversificação? Essas são as diferenças. E aí, como alcançar essa libertação do sofrimento? Todas elas aceitam os ciclos de nascimento, morte, todas elas aceitam o karma, a doutrina do karma, a lei do karma, que significa o quê? Eu faço uma ação, eu vou colher o resultado da minha ação, esse resultado pode ser positivo ou negativo. Então, todas elas giram em torno de conceitos básicos que estão nos Vedas e se diferenciam na sua visão sobre determinados aspectos. Mas também a gente não pode olhar só para as diferenças. Todas elas compartilham de uma mesma base baseada nos Vedas, certo? A base é baseada nos Vedas. Então, a base é o Veda e o que o Veda traz de conhecimento. Então, apesar da gente separar como 6 e dizer que elas são linhagens de pensamento diferentes, elas também têm milhares de similaridades e compartilham de várias bases em comuns. Aí é que entra um entendimento que falta nos dias de hoje sobre as escolas, os darshanas, as escolas filosóficas. Existem diferenças? Existem. As diferenças são grandes? São. Mas existem similaridades e uma base em comum que sustenta todas elas, senão elas não estariam no grupo dos Astika Darshanas. Por quê? Então, agora a gente chegou no ponto onde é que o yoga está localizado. Vamos fazer agora o pedigree do yoga. Né? De onde vem esse yoga? O yoga vem de dentro da tradição védica. Até então, eu estava falando só de tradição de conhecimento preservada na Índia, tradição de conhecimento preservada na Índia. Existem várias, inclusive o budismo, o jainismo e outras. Agora a gente localizou aqui, a gente pode dizer que o yoga nasce dentro da tradição védica. E ninguém pode negar isso porque todos os filósofos aceitam o yoga como Astika Darshana. Então, não tenha vergonha de falar, o yoga nasce dentro da tradição védica. Mesmo que se discuta hoje em dia que o yoga veio do budismo, veio do tantra, misturou aqui, misturou ali, estava lá, não está aqui, apareceu depois, isso aqui apareceu antes, todo esse estudo é baseado no conteúdo textual que está disponível para a gente hoje, mas muito se perdeu. Porque, primeiro, toda a tradição era memorizada, era uma tradição oral, ou melhor dizendo, como é dito aqui em sânscrito, karna parampara. Karna é a orelha, ou o ouvido. É uma tradição que é karna parampara, de um ouvido para o outro ouvido. O que isso significa dizer? Você ouviu primeiro. Aí, quando você fala, uma outra pessoa escuta. Então, entra pelo seu ouvido e alcança o ouvido de uma outra pessoa. É uma tradição baseada no ouvir. Diferente da nossa abordagem ocidental, que diz que a tradição é oral, dá maior importância para quem fala e para aquilo que é falado. Dentro dessa tradição védica, a gente não considera uma tradição oral. Quem fala não é importante, quem escuta é importante. Tem que escutar direito para poder falar tudo aquilo que escutou. E da mesma forma, sem modificar em nada. Então, o mais importante é a pessoa que escuta. Ela escuta, deve manter aquilo de forma adequada e passar adiante para que a próxima pessoa que escute também escute a mesma coisa que ela escutou. Então, o que a gente chama de tradição oral é chamada, digamos assim, tradição de ouvido. Karna parampara.
Então, originalmente, todas as áreas de conhecimento eram em Karna Parampara, eram tradição oral. E aí passou a ser escrita em algum momento, a gente considera, dentro da história dessa tradição védica, agora eu posso chamar de tradição védica, que Veda Vyasa, né? Vyasa é um título, o nome dele era Badarayana. Ele ganhou o título de Vyasa, que significa o compilador, quando ele pegou aquele conhecimento do Veda e compilou em 4 Vedas. Compilou as histórias nas Puranas. Compilou o Mahabharata, com a história dos reinados, das linhagens reais. Passaram sobre a face da Terra, lembra disso? Saptadvipa significa sobre a face da Terra e não só sobre o continente indiano, ou o subcontinente indiano. Então, Vyasa, o compilador, é também chamado Veda Vyasa, né? O compilador dos Vedas, ou Vyasa Deva também. So, Badarayana, Veda Vyasa, compilou os Vedas e deixou uma tradição de conhecimento escrita. Ele fez todo mundo sentar e escrever naquele mesmo Kurukshetra, naquele mesmo campo de batalha onde acontece a Gita, naquele mesmo Kurukshetra, antes da época da Gita, ele reuniu todos os rishis que existiram sobre a face da Terra naquela época e fez todos eles colocarem todas as suas versões juntas, escreverem em folha de palmeira, em manuscritos, com a mãozinha lá, com um objeto pontiagudo, e deixou escrito os Vedas e todos os textos da tradição védica dali para diante passaram a ser escritos e deixados adiante. Mas eu vou fazer um parênteses aqui para contar uma história de gramática. Tem um texto de gramática chamado Kashika, que é um comentário ao Ashtadhyayi de Panini. Kashika Vritti. E também o nosso Patanjali, que escreveu o Mahabhashya ao mesmo Ashtadhyayi de Panini, os sutras, Vyakarana Sutras. Então, a gente tem os sutras de gramática, o comentário a esse sutra chamado Bhashyam, Mahabhashyam, foi escrito pelo nosso Patanjali, e um comentário posterior, bem mais recente, chamado Kashika Vritti, porque foi escrito por 2 autores na cidade de Kashi, de Varanasi, Benares. Quando esse pessoal aqui, esses 2 estavam escrevendo Kashika Vritti com relação aos sutras e ao Mahabhashya, eles dizem, porque é o que vem dentro da tradição de ensinamento, que alguns sutras não têm o respectivo bhashyam, comentário ali, porque aquelas folhas do manuscrito foram comidas pelas cabras. Adyabakshaha. Está lá, está escrito. A gente não tem nenhum traço desses comentários. O sutra a gente tem. Mas o Mahabhashya, o que foi que ele escreveu, foi comido pelas cabras. Adyabakshaha. Então, eles comentam, dando a versão deles, mas dizem que não tem nenhuma referência anterior, que aquele manuscrito, dentro da tradição, todo mundo sabe, conta essa história adiante. Se você estudar Panini um dia, você vai escutar essa história também, que estavam lá escrevendo, e aí veio a cabrinha ali, nham, 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 começou a comer os manuscritos que estavam do lado. Não se teve tempo de reescrever aquela parte que foi comida. Então, os manuscritos foram perdidos de várias formas, inclusive comidos por cabras. Esse é o nosso exemplo. Então, vários manuscritos foram perdidos, tanto na tradição oral, quando teve a invasão de muçulmanos na Índia, é dito que vários mestres de diferentes escolas religiosas e filosóficas foram perseguidos e mortos. E aí a gente consegue entender um pouco disso quando a gente olha para os nossos próprios indígenas, por exemplo, no Brasil.
Quando se mata um cacique de uma vila, uma tribo, ou quando se mata um ancião daquela tribo, morre com ele também todo o conhecimento daquela linhagem original daquela tribo, daquele grupo. Porque o conhecimento ficava preservado, fica preservado com os mais velhos do grupo e com os líderes espirituais, filosóficos, religiosos e até políticos, no caso de uma tribo indígena. Então, da mesma forma, quando tiveram invasões externas na Índia, é claro que para dominar aquele povo, eles vão recorrer a eliminar aqueles que são os chefes, né? os anciões, enfim, os filósofos, os pensadores, os governantes. Então é dito que a primeira grande devastação veio com as invasões, quando vários dos mestres foram eliminados e o conhecimento que eles, né, memorizaram, né, na tradição oral, morreu junto com eles. Ou o que ficou com os discípulos foram pedaços aqui e ali, né, de coisas que sobreviveram com os discípulos que aprenderam. E aí, depois disso, os escritos, né, como a gente viu, até comido por cabra se perdeu manuscritos, que se falar das outras coisas. Então, se perdeu muito, até porque a tradição não tem assim, um valor muito grande por colocar em museu, trancar, né, 7 chaves. Isso não é um aspecto da Índia de uma forma geral. Então, muita coisa se perdeu. Então, o que a gente pode dizer hoje? O que a gente tem hoje de referência? Ok? Eu dei toda essa história inicial para dar para vocês esse contexto de onde que o yoga se localiza. Agora a gente vai fechar. A gente tem aqui mais uns 5 minutos. Vou dar para vocês meia hora de intervalo e a gente vai voltar para mais um bloco. Já tem aí 1h40, não, 1h10, eu acho. Não, peraí, eu estou perdida aqui com o meu horário indiano. 1h10. Não, a gente ainda tem tempo. Eu vou abrir para pergunta daqui a um pouquinho. A gente vai até 1h45. Então, a gente ainda tem 35 minutos. Já eu vou abrir para perguntas, ou, enfim, para discussão, se alguém quiser interagir de alguma forma. Então, a gente tem esse yoga, né? Agora vamos resumir tudo que a gente viu. O yoga nasce dentro da tradição védica, com os rishis, particularmente com o rishi que deixou um shastra, deixou um texto, chegou para a gente escrito, chamado Yoga Sutra. Então, a gente tem a tradição védica, que está baseada nos Vedas, e tem os seus rishis. Um desses rishis é o Patanjali, Shri Patanjali Maharishi, que escreveu, que visualizou, passou adiante de forma oral, e a gente vai dizer hoje em dia, que escreveu os Yoga Sutras, que são chamados Yoga Sutras de Patanjali. Ok? Ok. Agora a gente tem, então, esse yoga dentro da tradição védica sendo revelado por um rishi. Mas o rishi que escreveu o Yoga Sutra, por conta dessa literatura sutra não ser algo isolado de outras áreas de conhecimento presentes, o Yoga Sutra vem compilando todo o conhecimento que se tinha sobre yoga. Isso não é uma coisa específica do Yoga Sutra, ok? Por exemplo, em gramática, vou trazer mais um exemplo de gramática. Os sutras foram escritos por Panini, mas Panini também visualizou Shiva, também foi uma revelação, é um rishi, um maharishi. Ele visualizou Shiva em meditação e pelo tambor de Shiva recebeu aqueles sons, pelos aqueles sons ele entendeu toda a gramática. E escreveu também na forma de sutra. Mas ele também escreveu a gramática compilada ali com aspectos que já existiam antes. Nesse sentido, é mais fácil da gente entender nos sutras de gramática do que nos sutras do Yoga Sutra.
que tem validade essa observação de que eles estão compilando uma visão de conhecimento em forma de sutra, com aquela visão que eles receberam? É um compilado e não uma autoria de algo único que não existia antes. Como que a gente sabe isso? Por exemplo, nos sutras de gramática, o próprio Panini cita o nome de acharyas, de professores que vieram antes dele. Shakalyasya, pertencente a Shakala Rishi. Então, ele cita nos seus próprios sutras, que foram revelados para ele pelo Senhor Shiva, outros autores que vieram antes dele. Né? Nos sutras de gramática está lá escritinho o nome deles e tudo mais. Nos sutras de yoga, a gente não vê Patanjali citando nenhum outro nome de outro rishi, mas ele cita também a forma com que eles veem, a forma com que eles trazem. Tem, né, umas conexões nos sutras dessa forma. Então, a gente entende que esses sutras trazem uma visão de conhecimento compactada de um aspecto e de um assunto muito maior. Então, existia antes de Patanjali todo um corpo de conhecimento que era chamado de yoga, que chega ao tempo de Patanjali, que visualizou esses sutras e sentou, escreveu, ensinou nessa forma de sutra, compilou isso e deixou para diante, para as próximas gerações, esse conhecimento compactado ali. Para a gente, não chega nada antes do sutra. A gente não sabe o que tinha lá antes do sutra, a gente só sabe o que vem depois do sutra. Então, o sutra passa a ser, para a gente, Shastra, com a mesma importância de Veda. Então, são chamados também Amnayas, várias terminações, Agamas, Amnayas, Shastra. Tudo isso tem validade de Veda, de meio de conhecimento. Então, o Veda é o mais alto. E aí, dentro da tradição do yoga, o Yoga Sutra assume um papel de Yoga Shastra. Aquela autoridade para falar sobre yoga está no Yoga Shastra. E aí, outros textos vêm, outras escolas paralelas, interpretações diferentes podem surgir partindo dessa raiz lá, digamos assim, a gente tem o tronco, né? Esse primeiro galho que saiu é o Yoga Sutra. Aí desse outros galhos surgiram, desenvolvendo ali essa área de conhecimento. Ok. Então agora, como que a gente tem que ver, trazendo um outro lado, o aspecto de bibliografia, o aspecto literário, de produção literária que chega até nós. Então, agora a gente já sabe, o yoga faz parte da tradição védica e tem um texto escrito chamado Yoga Sutra, que é o Shastra para essa linha filosófica ou linha de pensamento chamada Yoga Darshana. Ok. Então, dentro do Yoga Darshana, a gente vai ter uma ligação filosófica com aspectos do Sankhya. Então, existe uma base em comum entre Yoga e Sankhya, que também está lá para o Vedanta, para o Mimamsa, para o Nyaya, Vaisheshika, mas em graus diferentes. Então, é como se tivesse o maior grau de similaridade entre Sankhya e Yoga, e menor com as outras 4 que estão presentes lá. Mas todas compartilham áreas em comum e divergem em pontos importantes lá dentro. Então, a gente tem o Yoga bebendo, digamos assim, da fonte do Sankhya para explicar alguns dos aspectos, por exemplo, com relação à criação do universo, à criação desse indivíduo, as características desse indivíduo, os elementos que estão presentes e vários outros aspectos. Então, como que a gente tem a organização de bibliografia de referência, digamos assim, produção literária, dentro dessa escola chamada Yoga? Porque a gente tem, então, o texto mais importante chamado Yoga Sutra. Então, agora a gente divide como uma pirâmide. Só para não ficar só a minha carinha aqui, vamos
Vamos distrair um pouquinho aqui. Não repara na minha letra. É só para a gente se distrair um pouquinho. E dar um reforço, um descanso para a mente aqui. Então, é como se a gente tivesse um grande triângulo. Toda a tradição literária que deriva dessa tradição védica, né, que existe na Índia, tem como estrutura digamos assim, de bibliografia, de produção literária, como se fosse um triângulo que traz uma hierarquia do mais importante e do mais antigo para o, digamos assim, o menos importante e mais moderno também. Um outro aspecto dessa hierarquia, além de importância, é não perder o foco daquilo que é mais importante. Então, o que está no topo da pirâmide é o mais importante. Então, todos os outros vão apenas complementar aquilo que é dito pelo mais importante. Não vão negar, não vão distorcer, porque a tradição de ensinamento, né, tem esse valor por reproduzir. Mas aquilo que a gente reproduz não necessariamente fica claro nessa época com essas pessoas. Como, por exemplo, que exemplo que eu dei para os rishis visualizando os mantras? Google Drive, download de PDF. Né? Então, a gente pode aperfeiçoar algumas coisas, a gente pode trazer exemplos contemporâneos de uma vivência que está todo mundo compartilhando, sem perder o coração daquele ensinamento. Então, é como se eu estivesse dando o meu próprio comentário ao que foi estabelecido sobre os darshanas e tudo mais. Mas o que é mais importante? Não é o comentário dessa professora que está aqui na frente de vocês. O que é mais importante é o que está escrito lá nos Vedas, nos Shastras, que foi comentado por outros comentaristas, digamos assim, e que chega até a gente agora, e essa professora está dando seu próprio comentário. Então, na tradição de conhecimento, todos esses comentários vão ter validade, mas vai ter uma hierarquia por trás. A hierarquia é o mais importante, é o Shastra. Por isso que Swami Dayananda sempre enfatizava muito. Não acredita porque Swami Dayananda está falando. Vai nos originais. Veja com seus próprios olhos. Né? Eu também falo isso para os meus alunos. Aprende sânscrito, aprende inglês, pelo menos, aprende sânscrito. Vai tentar chegar mais perto da fonte. Né? Não acredita no que a gente está falando. Vai lá e vê por você que o que a gente está falando está de acordo com a tradição de ensinamento. É esse que deve ser o espírito de todos os alunos. Então, existe essa hierarquia com relação à importância, à validade e ao tempo também em que aquele texto foi apresentado. Então, o que a gente tem aqui nessa hierarquia? A gente pode dividir aqui. Aqui, então, a gente vai dividir em 5 sessões. A do topo é a mais importante. A mais importante vai ser, claro que o Veda, ou os Vedas, e, por consequência, derivado do Veda, dos Vedas, todos os textos fundamentais. Então, a gente pode botar aqui todos os tipos de sutras, por exemplo, as Upanishads que estão nos Vedas, ou a Bhagavad Gita, por exemplo. Ok, então a gente tem ali no topo dessa hierarquia o que é a base do conhecimento, seja lá em que tradição for. Ok? Então, aqui no nosso caso, dos Yoga Sutras, a gente tem no topo dessa pirâmide os Yoga Sutras, de Patanjali.
Ok? Então, a gente tem os Yoga Sutras de Patanjali. E agora, como que essa literatura é estruturada? Sutra é uma literatura pequena, como eu já expliquei para vocês, completamente empacotada, certo? Então, dentro da hierarquia de produção literária, ou seja, da hierarquia de bibliografia, a pessoa vai pegar esse sutra compactadinho numa formulazinha e escrever um verso em cima do conteúdo daquele sutra. Um verso, como a gente tem os versos da Gita, Dharmakshetre, Kurukshetre, Samaveta, Yuyutsavaha, Mamaka, Pandavascheva, Kimakurvata Sanjaya. Primeiro verso. Então, você pega aquilo que era só uma formulazinha, escreve duas linhas, né, duas metades em cada linha, na forma de um verso, por exemplo. Esse verso é chamado Vartika. Vou botar aqui do lado. Vartika. Que são versos. Então, pode ser Yoga Vartika. O que é Yoga Vartika? Um comentário aos Yoga Sutras na forma de versos. Ou seja, o autor pegou aquele Yoga Sutra, aquela formulazinha, e expressou o conteúdo daquela formulazinha num verso que agora tem, tipo, duas linhas, duas metades em cada linha, e muito mais palavras contidas ali, concorda comigo? Porque para escrever um verso, você vai usar muito mais palavras para representar aquele mesmo conhecimento que estava ali no sutra, o mesmo conhecimento agora está um pouquinho mais aberto, elaborado, na forma de versos. Mas versos também são difíceis de entender, né? Porque, de qualquer forma, é só um verso, né? Tem a coisa da linguagem poética, né? Tem a rima, né? Tem o número de sílabas para poder rimar, para poder estar dentro, né, de uma métrica de canto. Então, chegou um momento que talvez as pessoas já não se relacionassem assim tão facilmente com os sutras ou com os versos. Elas precisavam de um pouquinho mais de explicação, né? Então, se escreve o que é chamado Bhashyam, que são, digamos assim, a gente poderia dizer que é o que? Um texto dissertativo. Acho que eu comi um S aqui. Dissertativo. Ok? Então, agora o que a gente tem? A gente tem o sutra, uma formulazinha pequenininha. Aí, um autor dentro dessa tradução abriu esse sutra num conjunto de versos. O outro pegou esses versos e para cada sutra, para cada referência a verso, escreveu um texto dissertativo explicatório daquele sutra com o conteúdo daqueles versos, mais elaborado na forma de um pequeno textinho. Então, agora, cada porção recebe um texto explicativo. É um texto dissertativo, um texto explicativo daquela porção. Isso é chamado Bhashya. Então, dentro da tradição védica, essa é a estrutura. Você tem Veda, você vai ter Vartika, você vai ter Bhashyam. Então, você tem Vedanta, Upanishad, você tem algumas Vartikas ainda salvas por Sureshwaracharya, por exemplo, Brihadaranyaka Vartika está presente, mas outras foram perdidas. E aí você tem Bhashyam de Shankaracharya, e aí você tem essa hierarquia presente em todas as áreas. Por exemplo, no Sankhya, como eu comentei, não tem mais Sankhya Sutras, se perderam, mas tem Sankhya Vartika. Aqui, ó, o livrinho está aqui comigo. Sankhya Karika. Desculpa, Karika é outro comentário, vou chegar lá. Só tem Vartika. Aí tem Bhashyam. E aí tem outros comentários. Aqui a gente pode dividir verticalmente aqui. Outros comentários, por exemplo, Kárikas. Alguns autores vão colocar, vou botar aqui,
antes de colocar cáricas, comentários secundários, comentários aos bhashyams e etc. Alguns autores vão colocar esses cáricas aqui junto com Vartika, em ordem de importância. Outros autores vão colocar cáricas junto com outros comentários secundários, que são comentários aos bhashyams, nesse nível de baixo. Então, essa é uma diferença no que as tradições dão de importância, por exemplo. Então, alguns vão dizer que em lugar de Vartika, você vai ter cárika, e Vartika vai para baixo. E alguns vão dizer que em lugar de cárika, você vai ter Vartika, aí cárika vai para baixo, entendeu? Tem uma mudançazinha ali de importância para algumas escolas. Então, para algumas escolas vai ser Sutra, cárika, Bhashya. Para outras escolas vai ser Sutra, Vartika ou Bhashya. Eles podem trocar de lugar ali, porque é uma hierarquia de quê? De importância. Cárikas também estão na forma de versos, que comentam sobre o que foi apresentado antes. Então, tem ali uma diferençazinha entre elas. E aí a gente tem outros comentários, também de forma dissertativa, ou né, de forma até mais resumida, aos bhashyams. Então, veja, como importância, a gente vai dizer que esses três aqui formam a base filosófica de todas as escolas. Você tem mula, a raiz, o texto raiz, o texto original, e pelo menos um ou dois comentários àquele texto ali, pode ser na forma de verso, pode ser na forma de bhashyam, de texto, que formam o arcabouço filosófico de uma escola, por exemplo, do yoga, do Vedanta, do Nyaya, do Mimamsa, ok? Entendeu? Isso é muito importante, porque nada disso chega quando já vi várias traduções do Yoga Sutra sem ter nenhuma referência bibliográfica a toda essa tradição de conhecimento que veio antes da gente. Eu vou chegar nisso já já. A gente precisa ver direitinho como é que as coisas se organizam, né? Então, existe aqui outros comentários. Esses comentários aos bhashyams são chamados... Opa, estou escrevendo em Devanagari. Tikas. Tika. Então, é um comentário ao bhashyam. Né? Karika tem um espaço separado. Esses comentários aos bhashyams são chamados tikas. Então, podem ter várias tikas em paralelo. E o que as tikas vão fazer? Eles não vão discursar como o Bhashyam discursou, mas vão pegar sentenças do Bhashyam que não ficaram claras no Bhashyam por si mesmo e vão explicar somente aquela sentença, ou vão explicar somente o uso de uma determinada palavra, vão explicar somente um aspecto, vão trazer um outro exemplo. Por exemplo, o Bhashyam trouxe um exemplo, digamos assim. E aí a Tika vai trazer um segundo exemplo para aquilo ficar mais claro. Então, não vai ser um texto corrido, com início, meio e fim. Vai ser tipo um recorte. Né? Você recorta algumas porções que não estão claras e esclarece aquelas porções para complementar o que o Bhashyam está falando. Aí é que entra a questão da hierarquia, né? O Bhashyam é mais importante do que o meu comentário. O que veio antes é mais importante que o Bhashyam. O que veio primeiro é ainda mais importante. Então, tem todo um respeito ali, de não extrapolar o meu limite. Não é sair reescrevendo o Bhashyam. Sabe? É desrespeitoso pegar, vou reescrever porque não está bem escrito. Não, é você só complementar. Olha, eu acho que essa parte aqui não ficou clara. Então, eu complemento com essa parte aqui. Aí, vários outros autores talvez
Não, essa parte ficou clara para mim, não preciso comentar essa parte. Aquela pessoa ali escreveu um comentário para isso, não precisa, está tão claro. Mas essa outra parte aqui, ele não falou nada, tá vendo? Eu tenho que escrever um comentário. Então, um vai complementando o outro. Então, quando a gente lê os textos originais, a gente lê várias dicas, porque talvez elas tragam o mesmo aspecto, talvez elas tragam aspectos diferentes que a anterior não mencionou. E aí você tem, então, ainda a essas dicas, outros subcomentários, que são chamados, né, a gente diria em português, notas de rodapé. Né? Como se a gente faz, né, nota do tradutor, nota do editor, né? Tem as notas de rodapé lá que trazem informações extras, que são chamadas tipanies. Não posso errar, não. Tipanies. Acho que é um N. Então, tipanies são as notas de rodapé, digamos assim. Então, a gente tem lá para os textos as notas de rodapé, que são chamadas tipanies. Ou seja, comentários curtinhos, só trazendo um sinônimo para aquela palavra, ou trazendo uma notinha de rodapé, sabe? Às vezes até, por exemplo, como existem linhas paralelas, o texto pode vir com o que é chamado parta beda. O que é parta beda? Parta é uma lição, beda é a diferença, diferente. Então, existem diferenças em dois textos. Ou seja, existem duas leituras, duas apresentações daquele texto com uma pequena diferença numa palavra ali. Então, por exemplo, você pode encontrar numa versão uma palavra e numa outra versão uma palavra um pouquinho diferente daquela. Às vezes muda o significado total, às vezes não muda. Então, em Tica e Tipani, eles vão trazer outras versões, por exemplo. O texto está trazendo essa versão, mas tem um outro manuscrito em que tem uma palavra diferente, que tem uma terminação diferente ali naquela mesma palavra. Enfim, essa é a tradição literária, ou a produção literária, em cada um dos corpos de conhecimento que a gente vê na Índia. Olha que incrível! Vedanta não é só o Upanishad, Bhagavad Gita e Brahma Sutra. É, Malini? Vedanta, como Heloíse, é Mula, Bhashyam, Tika, Tipani. Yoga Sutra também. Essa aqui é a minha frustração com os tradutores. Porque qualquer um aprende um pouquinho de sânscrito, se sente, né, todo poderoso para traduzir qualquer coisa. E tem gente que nem estuda sânscrito e vai traduzir do inglês para uma outra língua, ou já veio traduzido do sânscrito para o inglês, do inglês para o espanhol, do espanhol para o português. Veja quanta perda, quanta distorção, quanta mistura, quanta coisa que pode dar errado no meio do caminho. Né? É que nem... Já brincou de telefone sem fio na escola, quando era criança? Né? O professor falou alguma coisa no ouvido do primeiro. O primeiro fala para o segundo, fala para o terceiro. Quando acabar a linha, acabou a fila, o que o último está falando não tem nada a ver com o que o primeiro ouviu. Esse é o problema que a gente enfrenta na maior parte da bibliografia que a gente tem, não só sobre yoga, mas nas traduções e traduções das traduções e traduções das traduções, e as opiniões pessoais, e as pessoas que não têm professor, que não têm guru, que não têm linhagem, trazem uma visão que é pessoal, tudo bem, é a visão dessa pessoa, mas com essa riqueza de uma tradição de ensinamento que preservou um conhecimento e que vem descendo com tudo isso deixado escrito. Para quê? Para que a próxima geração não tenha dúvida, para que a próxima geração possa se basear em algo deixado pelas gerações anteriores e para que esse conhecimento continue seguindo fiel às origens. Essa que é a beleza que a gente precisa apreciar. Não é para ficar confuso, ficar tipo chateado.
é para a gente poder ver a dimensão do marzão que está na frente da gente. Voltando lá para a minha imagem do início da aula. Você está em pé na praia, com as ondinhas tocando seu pé ali, de frente para um marzão sem limites. Então, esse é o lugar que a gente está. Então, agora, para encerrar essa porção da aula, a gente, então, vê aqui, deixa eu só conferir o horário no reloginho que mostra o horário do Brasil. Que eu estou confundindo o meu horário aqui. Então, Rio, ok. Então, a gente tem mais 7 minutos antes do nosso intervalo. De 8 às 9h45. Então, a gente tem uma mesa de livros aqui do meu lado. Deixa eu voltar aqui para a minha câmera. A gente tem uma mesa de livros aqui. Eu tenho que confessar que eu não tive tempo de entrar na internet para baixar cada carinha dos livros e botar num PowerPoint, assim, para ficar mais legal para vocês. Mas eu prometo disponibilizar a lista deles um pouquinho mais para frente, porque a gente está nos dias corridos aqui no Atos. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente começa, então, com... Esse é um livro que está em sânscrito e em hindi, ok? Mas como ele, a gente tem outros, como, por exemplo, esse aqui, que está em sânscrito e em inglês, ok? Vamos um pouquinho mais aqui. Então, esse aqui é Bharati Swami Veda Bharati. A gente tem outros, eu vou mostrar já já para vocês. O que esses livros trazem? Esse aqui também está em inglês, é muito famoso, eu já vou comentar sobre ele já. O que esses livros trazem para a gente? Yoga Sutra, claro, com Vyasa Bhashya. Por quê? Porque Yoga Vartika ou Yoga Karika acabaram se perdendo originalmente e o Yoga Vartika foi escrito um pouco depois da datação que se tem para o Bhashya. Então, deu uma invertida ali na nossa pirâmide. Então, dentro da hierarquia da pirâmide, não é algo restrito e linear, tá? É super dinâmico. Então, dentro da hierarquia da nossa pirâmide, com relação ao Yoga Sutra original, Vyasa Bhashyam, sendo o segundo mais importante. Então, esse daqui traz em hindi apenas o Yoga Sutra e o Bhashyam. Esse é um livro. É um tipo de livro que a gente encontra, né? Yoga Sutra e Bhashyam apenas. Aí a gente encontra, por exemplo, esse daqui é uma versão em inglês de um swami chamado Veda Bharati. Ele não finalizou, ele tem só 2 capítulos. Os 2 capítulos, são 4. É bom, é bem interessante, é moderno, a tradução dele é bem moderna, mas é uma referência em inglês para a tradução do Vyasa, mas não é das mais importantes. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, esse daqui que é de Satisharya, você vê aqui, Patanjala Yoga Sutra, Yoga Darshana, né, tá meio em hindi, meio em sânscrito. Esse livro traz apenas a tradução do inglês, do sânscrito para o inglês, do Yoga Sutra e do Patanjali, do comentário de Patanjali, de Vyasa ao Yoga Sutra de Patanjali. Então, você vai ter aqui, por exemplo, na estrutura do livro, só mostrar para vocês aqui uma paginazinha. Aqui, você tem, por exemplo, aqui, em sânscrito, um sutra, aí vai ter lá a análise do sutra e o Bhashyam em sânscrito, e depois em inglês, né, as 2 paginazinhas lá, trazendo o inglês relacionado ao Bhashyam, ou em hindi ou em qualquer outra língua. Essa é a ideia. Você tem o Mula, que é o Sutra, a tradução do Sutra,
o Bhashyam, a tradução do Bhashyam. Ok. Aí entra no campo dos comentários. Esse aqui também é uma outra versão em inglês que dá um outro tipo de tradução. Isso aqui irá uma para sala. Okay. Aí a gente tem, então, agora os comentários, ok? Então, a gente tem básico, o quê? Yoga Sutra, Vyasa Bhashyam. Mais importante. Entre os comentários ao Bhashyam, Vachaspati Mishra, um autor super famoso, ele tem outros escritos em outras áreas de conhecimento, como em Mimamsa, em Vedanta também. Vachaspati Mishra escreveu um comentário chamado Tattva Vaisharadi, que eu não achei em inglês ainda. Eu tenho que dar mais uma procurada recente no caminho, mas eu achei apenas são 4 volumes em sânscrito e hindi. Hindi é uma das línguas oficiais da Índia, né? Então, aqui a gente tem um set de 4 livros que traz o comentário de Vachaspati Vaisharadi, Tattva Vaisharadi, ao Bhashya, também é um comentário muito importante, considerado, mas dá uma dimensão um pouquinho diferente agora. Agora, quando a gente entra nos comentários, o Bhashya é um Bhashya. Mas quando as pessoas olham para o Bhashya, para o Sutra e para o Bhashya, elas podem trazer tendências de acordo com as suas escolas de pensamento, né? A gente falou, tem várias linhas indo em paralelo, né? Vachaspati Mishra pertence a uma escola até de Vedanta e tudo mais, e dá a sua própria leitura ao Yoga Sutra e ao Bhashyam, levando numa direção. Da mesma forma, mais tarde, esse chamado Jnana Bhikshu, escreveu o que é chamado Yoga Vartika, porque, como eu falei para vocês, o Vartika original se perdeu e aí esse autor resolveu reescrevê-lo de alguma forma. Alguns dizem que é o original que ficou desaparecido por um tempo e voltou depois, a gente não sabe. Ele também dá uma inclinada ali no entendimento de acordo com sua escola de pensamento, sua escola filosófica por trás. Isso aqui é um set de 4 livros. Então, o que a gente tem agora? A gente tem o Yoga Sutra, Vyasa Bhashyam, aí a gente tem como importantes o comentário de Vachaspati Mishra, chamado Tattva Visharadi, e o comentário de Vijnana Bhikshu, chamado Yoga Vartika. Aí, mais recente, a gente tem, então, não, antes disso, mais recente do que esses, a gente tem, então, o que é chamado Yoga Sutra Bhashya Vivarana. Vivarana é um comentário ao Bhashyam de Yoga Sutra, por Shankara, que é considerado Shankaracharya. Bem, aqui tem uma divergência até nos seguidores de Shankaracharya. Pode ser que esse comentário ao Yoga Sutra seja de Adi Shankaracharya, do primeiro Shankaracharya, ou pode ser que seja de um dos Shankaracharyas que veio depois, porque todos eles ganham o título Shankaracharya. Então, existe uma grande divisão, até mesmo nos seguidores de Shankaracharya, para definir quais são os textos originais de Shankaracharya e quais são textos secundários, já que todos eles assinam Shankaracharya. Então, para a gente não importa, seja o primeiro, seja os sucessores, eles vão estar todos dentro de uma mesma linha filosófica, né? Vão dar a visão deles para esse entendimento conforme vem descendo na tradição de ensinamento dos Shankaracharyas, digamos assim. Então, tem esse comentário. E aí, quando a gente pensa que yoga não tem nada a ver com Vedanta, a gente precisa realmente olhar do fundinho do nosso coração, com toda a sinceridade, e ver que o yoga tem a ver com todas as outras darshanas. E todas as outras darshanas vão ter a ver com cada uma delas. Como eu falei para vocês no início, as diferenças são pontos de divergência filosófica,
e que em cada um desses pontos você tem que ver o que faz sentido para você. A Darshana está defendendo lá um ponto, esse comentário, aquele comentário. A gente não pode dizer que eles não têm nada a ver, que são escolas totalmente independentes, separadas. A gente não pode fazer esse tipo de observação porque não é justo dentro da tradição em que todos eles se inserem. A gente diz, sim, são diferentes, têm fundamentações diferentes, mas a gente não pode dizer que são isoladas e completamente separadas sem influenciar umas às outras. Então, a gente tem, sim, o Yoga Sutra à luz de Vedanta, porque a gente tem dentro da tradição Vyasa, Shankara Vivarana, e mais tarde, por exemplo, dentro dessa linha do Vedanta, esse aqui está em sânscrito apenas, e esse aqui foi uma tradução em inglês que está esgotada, que é de um Swami chamado Sadashiva Brahmendra, que vem como... Está aparecendo aí para vocês direitinho. Que é dentro da linhagem dos Shankaracharyas, Sadashiva Brahmendra, super recente, contemporâneo, né, dos nossos tempos. Ele deixou um comentário baseado apenas na visão do Vedanta sobre os Yoga Sutras, e claro, em português, seguindo essa linhagem, a gente tem o livro da professora Glória, Yoga que Conduz à Plenitude, que ela traduz do sânscrito para o português, mas ela fez o estudo de Vyasa Bhashan para poder fazer essa tradução para o português, então ainda assim está dentro da linhagem, né, do Yoga Sutra, Vyasa Bhashan, e aí o tanto que ela usou de outras referências, enfim, para a tradução dela. E aí, também contemporâneo, até mais, eu acho que mais recente do que o Swami Sadashiva Brahmendra, mas eu não tenho tanta certeza, talvez um pouco antes ou um pouco depois dele, tem esse Swami chamado Hariharananda Aranya, que é uma das grandes referências nos dias de hoje para entender tanto o Yoga Sutra quanto o Bhashan. Então, o pessoal, agora a gente vai dar uma localizada no espaço do nosso conteúdo moderno, né? Hoje, o pessoal que estuda Yoga Darshana, separado de tudo o resto e querendo ser exclusivo, vai pegar Yoga Sutra, Vyasa Bhasha, talvez pegue Vachaspati Mishra, talvez não pegue, tem uns grupos que aceitam, tem outros que não aceitam, e vão pular direto para esse Hariharananda Aranya Swami, deixando todo esse pessoal aqui do meio do caminho de lado. Aí vai ter outros grupos que vão pegar um pouquinho mais, vai ter o grupo do Vedanta que vai pegar o lado do Vedanta, e assim a gente vai ter vários grupos, pegando vários dos comentários, às vezes assumindo o valor de todos, às vezes vendo contradições entre eles e escolhendo uma das linhas, e não tem problema. Não tem ninguém melhor do que ninguém, ou mais certo que ninguém, ou mais errado que os outros. O que existe são visões diferentes, formas diferentes de entender, e aí a gente tem que ver onde que a gente se localiza. Então, como essa aula introdutória eu já até passei 5 minutos agora do nosso intervalo, como essa primeira parte eu realmente queria dar para vocês uma visão, uma janela que abre para um oceano de literatura que existe e está disponível para nós, como você vê aqui. Em Hindi é mais difícil, eu confesso. Meu Hindi ainda é muito fraco, mas a gente vai empurrando, empurrando, vai ganhando alguma coisa. Mas em inglês, tirando 2 livros em Hindi, todo o resto está em inglês, você sabe, em inglês você tem uma porta aberta para todas essas traduções que vão do sânscrito direto para o inglês, com os subcomentários, Mesmo esse Swami Hariharananda, ele tem esse livro aqui, né, que é com o Bhashan e tudo mais, com algumas notas, e tem o comentário dele chamado Bhaswati, que é o próprio comentário dele ao Yoga Sutra. Então, assim,
a gente vê uma grandiosidade de uma abordagem de produção literária que veio antes da gente, que está relativamente acessível a todos nós. Aí vem a pergunta, a gente precisa estudar isso tudo para estudar o Yoga Sutra? Não. Eu diria depende. Acho que a melhor resposta é depende. Se você for se tornar um professor, quanto mais você lê, melhor para você. Mas eu diria que depende, basicamente, porque em algum momento a gente precisa escolher uma tradição de ensinamento a qual a gente deve seguir. Então, se a gente não tem um professor, é Swayambhu, tá? Você por você mesmo, eu te diria para encontrar um professor. Seja em que linhagem for, nessas linhagens modernas. Por exemplo, todas as linhagens modernas se originaram basicamente de três grandes personalidades do yoga, que é o que eu vou falar na nossa próxima aula. Não vou falar agora. Mas então eu diria para você, só para a gente encerrar essa parte, para você encontrar o seu professor, encontrar a sua linhagem. Mesmo que isso leve um tempo, mesmo que leve 10 anos, ou seja lá o tempo que for, até que você encontre o seu professor e a sua linhagem, todo esse estudo acaba sendo mais uma confusão do que uma ajuda, para ser bem sincero. Porque você vai acabar não vendo as diferenças, as contradições, aí vai ficar mais confuso do que vai te ajudar em alguma coisa. Eu diria, primeiro, a priori, encontre uma linha, um professor e uma linhagem. Aí esse professor, dentro dessa linhagem, vai te guiar no que você deve estudar. Talvez eles sigam Vachaspati Mishra, Hariharananda Aranya. E aí você pega esses livros e vai estudá-los. Talvez siga, né, uma outra linhagem, por exemplo, com esse texto, ou com aquele texto, ou com esse comentário, ou com aquele comentário. E assim você vai estar amparado por uma tradição de conhecimento, por uma tradição de ensinamento, e vai ser guiado em como conduzir os seus estudos. Essa é a minha sugestão para todo mundo, né? E tem hoje em dia professores, até mesmo no Brasil, abordando linhagens que têm como base esses textos. Talvez eles não toquem no texto original, mas eles estão numa tradição de ensinamento que vem de professor a aluno, baseado em textos que estão aqui nessa mesa. Então, depende do tempo, depende da sua disponibilidade, depende do quanto de energia você vai colocar nisso e depende também do quanto de interesse você tem no sânscrito. Porque para chegar em todos esses comentários, não vale ficar só no inglês, tá bom? Tem que ter um estudo de sânscrito bem consolidado para realmente seguir o inglês e o sânscrito juntos ali, para ir realmente beber da fonte dos originais. Mas precisa estudar tudo isso? Não. Mas precisa sim encontrar uma linhagem, encontrar um professor, encontrar um estudo sério que vai guiando você a cada passo para ter a parte prática do yoga, asana, pranayama, meditação, alimentação, rotina de vida, e a parte de entendimento filosófico, religioso, espiritual por trás, e as duas caminharem juntos para quê? Qual que é o objetivo de tudo isso? Não é memorizar vários livros e ter uma lista de autores para citar na sua tese de mestrado. É para que a gente se liberte. O objetivo de todos eles aqui que escreveram esses textos não é fazer o texto ficar mais fácil ou mais complicado, mas é para fazer a pessoa que está lendo e estudando aquele texto ter mais clareza e com aquela clareza alcançar o objetivo final de todas essas práticas, que é a libertação. Porque essa libertação vem através de uma clareza de entendimento, uma clareza de propósito. Então, é essa clareza que tem que aumentar quando a gente estuda os textos, quando a gente olha para as práticas, quando a gente faz nosso asana pranayama de todo dia. É essa clareza que é objetivada aqui.
reconhecendo as nuances do texto, as nuances de tudo aquilo que a gente está estudando, traz para a gente mais clareza. E é essa clareza que vai ajudar a gente no nosso processo de crescimento, de amadurecimento, de evolução espiritual, até que a gente realmente se liberte e alcance o objetivo de tudo isso que é falado. Bom, não é para fazer um estudo árido, teórico, sabe? Teoria e prática. Não é para transformar ninguém num erudito desprovido de qualquer realização espiritual. Então, o objetivo de toda a tradição de ensinamento, mesmo com mula, baixa, tica, típani, o objetivo de tudo isso é dar para a gente mais clareza. Saber onde que a gente está, saber como lidar com aquele conteúdo, entender a dimensão ampla que está por trás daquelas frases de ensinamento. Para quê? Para ter mais clareza em relação a nós mesmos, ao nosso processo, aos nossos passos e, finalmente, a nossa própria libertação. Então, essa parte foi um pouco densa, trazendo esse contexto que eu sempre trago, geralmente de uma forma menos elaborada do que na nossa aula de hoje, mas eu sempre faço questão de trazer porque a gente precisa. No Brasil, pouquíssimo disso chega para a gente, e a gente realmente precisa enxergar a dimensão que está na frente da gente. Mesmo que a gente escolha tomar banho de canequinho com aquela ondinha que está chegando para a gente, sabe? Você não vai entrar no mar, não vai furar onda, não vai fazer nada. Você vai pegar um canequinho ali na beira da praia e tomar banho de canequinho. Está valendo. Mas ainda assim, você tem a visão, a dimensão do marzão que está na sua frente. Né? Você pode escolher mergulhar e ir lá no fundo, ou você pode escolher tomar banho de canequinho, é com você. Mas precisa enxergar que existe uma dimensão muito maior. Enxergando essa dimensão muito maior, o nosso senso crítico também se aperfeiçoa. Até para fugir das furadas, porque o mundo é cheio de furadas. Então, a gente precisa enxergar onde que a gente está pisando. Tá bom? Vou dar para vocês agora, então, meia hora de intervalo. Vai tomar um café, vai tomar um chá, vai fazer um pranayama, o que você quiser. São 10 horas agora. Às 10h30 a gente retorna. Então, 10 horas do Brasil, às 10h30, às 10h30 a gente retorna. Então, vejo vocês em breve. Eu vou parar a gravação, aí a gente começa a gravação de novo mais para frente. Vejo vocês, então, na próxima. Vou encerrar aqui. Quem quiser sair, pode sair. Eu vou responder a pergunta da Liana, que ela colocou no chat box, depois da oração. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om. Então, quem quiser sair, pode sair, não tem problema. Vou pegar mais um minutinho aqui. Ela perguntou se o Tatu Boda se encaixa nessa pirâmide. Então, existe essa pirâmide que eu mostrei para vocês, digamos assim, uma hierarquia dos textos originais, né? Com relação àquele texto original, o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. Dentro do estudo de Vedanta, e em outros estudos também, outros autores escreveram os seus próprios textos, da sua própria autoria, trazendo, às vezes, um tópico que está dentro dessa linha principal, ou trazendo, às vezes, um resumo, né? Fazendo, tipo, digamos, por exemplo, eu poderia pegar todos esses livros aqui e escrever uma tese de mestrado ou doutorado, citando pedaços de cada um deles, e fazendo um compilado, né? Por exemplo, para o mestrado, para o doutorado. Então, daquele mestrado e doutorado poderia sair um novo livro, com um compilado de porções importantes de todos esses livros. Então, esses são estilos literários que estão presentes também, como, por exemplo, textos acessórios
para o entendimento do que está aqui nessa via principal. Então, o Tattva Bodha entra nesse aspecto de textos acessórios chamados Prakarana Grantha. Prakaranas são tópicos. Grantha é um livro. Então, é um livro que estabelece o ensinamento através de tópicos, por exemplo. Então, duas formas, né? Pode pegar um tópico e o livro inteiro pode falar daquele tópico apenas. Por exemplo, a gente poderia escrever um livro sobre pranayama. Né? Pranayama, então, o tópico de pranayama. Né? Então, a gente, como tem, por exemplo, o Swami Kuvalayananda tem um livro de pranayama. A Escola de Bihar tem vários livros de meditação, disso, daquilo. Então, são chamados Prakarana Granthas. Livros acessórios que falam sobre tópicos, mas a gente poderia ter um livro também que fala sobre todos os tópicos juntos, mas usando uma forma de uma linguagem mais acessível, com mais exemplos, de uma forma mais simples, para iniciante, por exemplo, fazendo tipo uma introdução. O Tattva Bodha é, para o Vedanta, um livro de definições de termos técnicos, por exemplo. Então, é um livro introdutório, não é um livro para iniciantes de uma forma geral. Se você pegar o livro e só ler, você não entende nada. Né? Assim, é um livro, como Mataji gosta de falar, é um livro de definições de termos técnicos. Precisa ter um professor explicando, senão você não entende o livro. É diferente, por exemplo, a Atma Bodha. Esse é Tattva Bodha. O outro é a Atma Bodha. A Atma Bodha é um outro Prakarana Grantha que fala só sobre Atma. Drikdrishya Viveka, só sobre uma metodologia de ensinar para você a diferenciar o observador do que é observado. Então, ou por exemplo, Viveka Chudamani é um texto que fala sobre todos os tópicos de Vedanta, mas nas próprias palavras dele. Com o yoga, a gente também tem livros assim. Por exemplo, você pega Hatha Yoga Pradipika. É um livro que fala sobre técnicas de yoga. Não está muito pensando no aspecto filosófico. Traz um pouco, mas não é o foco do texto. É um texto acessório. Traz mais o aspecto de práticas. Aí você tem, por exemplo, Geranda Samhita. Tem também o aspecto filosófico, tem também o aspecto prático. Então, são textos acessórios. Então, Tattva Bodha não entra nessa linha da pirâmide principal, com base, né, com relação àqueles textos básicos, que no caso do Vedanta são as Upanishads, aí os outros que vêm com relação às Upanishads, e a gente tem também uma outra perna de textos, digamos assim, outra perna nessa estrutura, que é os textos acessórios, e até se eu quero escrever um texto, qualquer um pode escrever, contanto que seja uma contribuição a essa tradição e não uma repetição. Então, o Tattva Bodha, por exemplo, como já existe o Tattva Bodha, eu não vou escrever um Tattva Bodha. Como já existe alguém dentro da tradição que escreveu um texto sobre esse tópico, sobre esse aspecto, sobre essa forma, outros autores se reservam a não escrever para não ter repetição. Pelo menos dentro da tradição. Os modernos, né, podem fazer releituras e releituras. Então, essa é a ideia. O Tattva Bodha vem numa linha, digamos assim, numa linha paralela a essa que eu mostrei na pirâmide. Ok? Então, vejo vocês às 10h30 do Brasil. Às 7 horas aqui da Índia. Bom, vejo vocês em breve. Namastê.